Senhoras e senhores, hoje nós vamos embarcar em uma aventura. E nessa aventura nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre o aniversariante do dia. Ele mesmo, o Manifesto Comunista. A primeira coisa que a gente tem que lembrar, falando do manifesto, é que ele é ao mesmo tempo um texto fácil e um texto difícil. Ele é um texto fácil por ser um panfleto. Tá? Então vamos sempre lembrar disso, que é muito importante. O manifesto ele não é um livro, ele é um panfleto. Panfleto é um texto muito rápido, muito simples, muito sintético, que no caso do manifesto ele foi dado aos trabalhadores, que, lembre-se, o ano é 1848, então você, trabalhador, sai da fábrica, cansado porque passou horas e mais horas e mais horas lá dentro, e vai para sua casa para dormir um pouquinho, comer alguma coisa, ou praticamente nada, porque a comida não é o que tinha muito lá, e voltar a trabalhar de novo. Então, tempo não era uma coisa que você tinha, lazer não era algo que era permitido. A ideia toda do Manifesto Comunista, por ser um panfleto, é explicar rapidamente qual que é a luta dos comunistas, o que os comunistas querem, como eles veem o mundo e como eles querem chegar nisso. E o texto em si é perfeito em todos esses aspectos. Agora, a parte difícil dele é que a quantidade de informação condensada é gigante. Então, se quiser sentar em cima de nem que seja uma frase, só dá para tirar muita coisa disso. A razão, inclusive a explicação disso tudo, é você ver que o manifesto ele é um acúmulo de diversas ideias e diversas análises de Marx e Engels pelos anos anteriores e que vai dar a eles muitas mais análises para fazer nos anos posteriores. Então, muita coisa que é embrionária aqui é expandida para diversos outros livros do Marx e para diversos outros livros de Engels também. Mas vamos começar a falar um pouco do nosso aniversariante. Inclusive, este nosso aniversariante faz 173 anos hoje, senhoras e senhores, dia 21 de fevereiro de 2021. O manifesto é dividido em 4 partes. A primeira é intitulada Burgueses e Proletariados. Nela nós temos um apanhado geral, histórico, sobre o desenvolvimento das relações de trabalho, desde o feudalismo até o capitalismo, e a apresentação das classes e da disputa entre elas, historicamente falando. A segunda parte é uma parte chamada Proletários e Comunistas. Nessa parte, Marx e Engels eles vão nos apresentar o programa, ou seja, o que os comunistas querem fazer, e vão ironizar, e inclusive a ironia é algo que é muito presente nesse texto, como todos os textos do Marx, mas esse aí é maravilhoso. Marx e Engels estavam de fato de saco cheio quando escreveram, então você consegue, a ironia marxiana quase fica sólida na sua frente de tão forte que ela é. Mas, voltando ao que importa, eles vão ironizar algumas das besteiras que falam sobre o comunismo e que até hoje falam sobre a parte engraçada. A galerinha do contra não foi muito inteligente em criar idiotices novas. A terceira parte é chamada As Literaturas Socialistas e Comunistas. É um grande apanhado dos movimentos que se dizem socialistas e comunistas e críticas que Marx e Engels fazem a eles, mostrando que não são necessariamente de fato revolucionários socialistas comunistas, mas que sim, eles são uma deturpação da visão revolucionária do povo, é mais um grupo de aproveitadores. E por fim chegamos à última parte. O título é O Posicionamento dos Comunistas em relação aos diversos partidos oposicionistas. É um título grande, mas é bem simples a ideia toda. Nessa aqui, os nossos autores eles vão nos dizer como os comunistas estão atuando, onde eles estão atuando e, acima de tudo, com quem estão atuando. Então, apanhado geral dos partidos de esquerda, socialistas e comunistas da Europa, para analisar os movimentos que estão fazendo. Agora, um pouquinho mais de história, um pouquinho menos do texto em si, que nós vamos falar um pouquinho mais do texto daqui a pouco, mas é bom nós pensarmos de onde veio essa ideia do Manifesto Comunista. Bom, antes do Partido Comunista, nós tínhamos a chamada Liga dos Justos. Uma liga sociedade secreta, na verdade, que foi criada em 1836 por um grupo de exilados alemães. Entre eles nós temos o Marx, eram vários trabalhadores que, exilados da Alemanha, se juntaram. Essa liga foi criada tanto em Paris quanto em Londres, então era uma liga forte. Em 1847, ela muda de nome, ela passa a se chamar Liga dos Comunistas. Existe toda uma história por trás, que eu não vou entrar nela agora, mas é bem interessante, recomendo até ir atrás, é bem bacana essa história. Enfim, o manifesto nada mais é do que o programa mesmo dessa tal Liga dos Comunistas. Né? A primeira vez, senhoras e senhores, que a luta do povo contra a burguesia ganha um programa, né? Um cerne, algo que está lá de fato, é uma ideia, o passo a passo. E todos esses movimentos eles
principalmente a Liga dos Justos, mas diversos outros movimentos, param de ser sociedades secretas, esse grupinho que se recolhe num canto, ou a patotinha da esquina, e torna-se então partido. Outra coisa que é muito importante ver nesse texto, é um texto antigo, está fazendo 173 anos, é um tempo já. Mas acima de tudo é que, por mais que Marx, por diversas vezes tenha acertado, e por mais que o texto continue extremamente atual, é um texto do seu tempo. Quando Marx e Engels escrevem o manifesto, eles estão escrevendo olhando para a Europa, eles estão escrevendo olhando especificamente para a Inglaterra. Sabendo disso, existem várias críticas que são feitas ao manifesto por entidades qualqueres que fazem comentários anacrônicos. Tem um pedaço do manifesto que agora me foge a cabeça, mas é um clássico, uma briguinha clássica, que os nossos camaradas maoístas têm com o manifesto dizendo que o Marx está falando falando contra as bases do maoísmo, que não faz sentido nenhum, não tem nada a ver, principalmente porque o Marx escreveu esse negócio no ano de 1848 e Mao Tse-tung vai ser século XX. Não tem como Marx ver o futuro, ele não é futurólogo. Claro que existem vários errinhos e piriri e pororó. De novo, ele não viu, nenhum dos dois tinha bola de cristal, nenhum dos dois viu o futuro. Então é de se esperar. Ainda assim, acima de tudo isso, o texto continua atual. Bom, com tudo isso dito, como vocês já sabem como funciona o manifesto, qual é um pouco da história dele, o que ele se propõe a dizer, vamos então agora a alguns excertos, para deixar com vocês um pouco mais de vontade de lerem. O manifesto ele começa com o seguinte: um fantasma circula a Europa. O fantasma do comunismo. Todas as potências da velha Europa se aliaram numa caçada santa a esse fantasma. O Papa, o Czar, entre outros, radicais franceses e policiais alemães. Que partido oposicionista não é acusado de comunista pelos seus adversários no governo? Que partido de oposição não atira de volta a pecha estigmatizante do comunismo, tanto contra os colegas mais progressistas, como contra seus adversários reacionários? Duas coisas decorrem desse fato. 1. O comunismo já é reconhecido como um poder por todas as potências europeias. 2. Está mais do que na hora de os comunistas exporem abertamente ao mundo inteiro seus pontos de vista, seus objetivos, suas tendências e de contrapor a lenda do fantasma do comunismo com o manifesto de seu próprio partido. Com esse propósito, comunistas das mais diversas nacionalidades se reuniram em Londres e redigiram um manifesto que se segue, a ser publicado em inglês, francês, alemão, flamenco e dinamarquês. Excerto 2. Ao longo da história, a burguesia desempenhou um papel altamente revolucionário. Onde quer que ela tenha chegado ao poder, a burguesia destruiu todas as relações feudais, patriarcais e idílicas. Esgarçou sem piedade os variados laços feudais que uniam os seres humanos e seu superior natural, sem deixar outro vínculo a ligar seres humanos que não puro interesse, ou insensível pagamento em dinheiro. Ela afogou os sagrados calafrios do êxtase devoto, dos entusiasmos cavalheirescos, da melancolia pequeno-burguesa, nas águas gélidas do cálculo egoísta. Dissolveu a dignidade pessoal em valor de troca e substituiu as inúmeras liberdades conquistadas e garantidas por uma única, a inescrupulosa liberdade de comércio. Em resumo, a burguesia trocou a exploração envolta em ilusões religiosas e políticas pela exploração pura e simples, aberta, desenvergonhada e direta. Todas aquelas atividades, desde sempre encaradas com temor respeitoso e devoto, a burguesia as despiu de suas auréolas. Ela transformou o médico, o jurista, o sacerdote, o poeta e o homem das ciências em assalariados a seu serviço. A burguesia removeu das relações familiares seu véu emotivo sentimental, reduzindo-as a meras relações monetárias. Excerto 3. O preço baixo de suas mercadorias é a artilharia pesada que com ela põe abaixo toda e qualquer muralha da China. A arma mediante a qual ela força a capitulação à mais renitente xenofobia dos bárbaros, obriga, pois, todas as nações a se apropriarem do modo de produção burguês, caso não desejem perecer. Força-as a abraçar a assim chamada civilização, ou seja, a se tornarem burguesas. Em resumo, cria um mundo à sua imagem e semelhança. Excerto 4. O objetivo imediato dos comunistas é o mesmo de todos os demais partidos proletários: a constituição do proletariado como classe, a derrubada da dominação burguesa e a conquista do poder político pelo proletariado.
Excerto 5. Esse aqui eu peguei em especial porque vai ter uma galerinha que vai gostar. Nesse sentido, o comunismo pode resumir sua teoria numa única expressão: a abolição da propriedade privada. A nós comunistas já acusaram de querer suprimir a propriedade adquirida individualmente pela via do trabalho, aquela propriedade que constituiria a base de toda a liberdade, de toda a atividade e de toda a autonomia pessoal. Propriedade conquistada, adquirida, resultante, o merecimento pessoal. Falam os senhores daquela propriedade do pequeno burguês ou do pequeno camponês, a qual precedeu a propriedade burguesa? Essa não precisamos suprimir, porque o desenvolvimento da indústria já a suprimiu e segue fazendo dia após dia. Excerto 6. Horroriza aos senhores o fato de querermos abolir a propriedade privada. A verdade, porém, é que ela já foi abolida para 9/10 dos membros da sociedade. E é ao fato de não existir para 9/10 dessa sociedade que ela deve sua existência. Os senhores nos acusam, pois, de querer abolir uma propriedade que tem por pressuposto necessário a imensa maioria da sociedade não dispor de propriedade alguma. Excerto 7. O comunismo não tira de ninguém o poder de se apropriar de produtos sociais. Tira sim apenas o poder de, mediante essa apropriação, subjugar o trabalho do outro. Excerto 8. E essa aqui é a frase que fecha o manifesto. A frase não, o excerto que fecha o manifesto. Os comunistas repudiam todo e qualquer ocultamento de suas posições e intenções. Eles declaram abertamente que seus propósitos só podem ser alcançados mediante a derrubada pela força de toda a ordem social até hoje reinante. Que as classes dominantes tremam ante a Revolução Comunista. Os proletários nada têm a perder com ela do que seus grilhões. Tem sim um mundo a ganhar. Proletários de todos os países, unam-se. Eu poderia ficar aqui citando para vocês no texto inteiro, porque é cheio de passagens maravilhosas e extremamente importantes. Mas essa também tira a razão de vocês lerem o manifesto, então, por favor, façam isso. O vídeo vai terminar por aqui, porque senão vai ser muita coisa. Eu vou deixar 2 links para vocês. Um para um PDF, que está pelo domínio público, então tá de graça, e vocês não estão roubando de ninguém. E 2, um link para vocês comprarem o texto físico. O PDF que eu vou colocar aqui embaixo, do domínio público, ele é o texto original, porém traduzido para português. Então, só tem realmente o que era o panfleto. Os textos mais modernos, os recentemente lançados, eles contam com os prefácios de diversas outras edições que foram feitas pela Europa e fora, diversas línguas, né? E as notas que o Engels fez posteriormente, explicando certas coisas do manifesto. Então, fica aí se vocês também quiserem. Outra coisa importante é o livro que eu vou colocar para vocês, o livro físico. Ele é da editora Boitempo e ele vem junto com as teses de Abril do Lenin, que é outro texto extremamente importante que eventualmente nós vamos ter que discutir. Senhoras e senhores, muito obrigado pela atenção. Foi um prazer estar com vocês aqui nessa pequena comemoração dos 173 anos de um dos textos que continua sendo tão, mas tão, mas tão importante. O Manifesto Comunista.